Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um webinar de hoje. O webinar de hoje é em parceria com a Schneider. O tema da palestra hoje é Soluções Secure Power Schneider Electric para data centers e ambientes críticos. Eu vou passar agora a palavra para o Elivaldo. Elivaldo, fica com você aqui. Bem-vindo aí e uma boa apresentação. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Um prazer enorme estar aqui hoje para falar sobre Schneider Electric, sistemas de missão crítica, né, a linha de Security Power aqui da Schneider. Sou engenheiro eletricista, trabalho aqui na Schneider há 12 anos já. Sempre trabalhei com Security Power. Bom, então a minha atividade aqui principal é entender, né, a dor, a necessidade ali do cliente para poder encaixar, né, as nossas soluções e suportá-los, apoiá-los aí na tarefa dos nossos clientes, né, na necessidade deles, né. Falando um pouco de Schneider, né, de Security Power, a, a parte de missão crítica de Security Power veio para Schneider em 2007 com a aquisição da APC. Então é bem comum, né, no nosso dia a dia a gente ouvir falar de APC, né, que no final das contas é a mesma empresa. A PC e Schneider Electric se tornaram a mesma empresa e desde então a gente vem trabalhando em conjunto, né, desenvolvendo essas soluções. Avançando aqui para a parte de produtos, de soluções, né, rapidamente eu vou falar aqui um pouco das soluções de cooling, né, uma vez que a gente tem equipamentos trabalhando, operando, seja esses equipamentos servidores ou máquinas ou até mesmo ambientes de conforto, a geração de calor, né? Para fazer essa troca de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo, nós utilizamos esses equipamentos de refrigeração, ok? Basicamente, a gente subdivide esses equipamentos em duas áreas. In-wall, que é para dentro do ambiente de emissão crítica, fica ao lado dos racks, né? Aqui a gente numa planta de TI, né? Eles ficam ao lado dos racks. Então, você abre um rack e insere ali ao lado. E os room, né? Os rooms são perimetrais, eles ficam nas paredes, né, dentro da sala ou na parede externa ao lado da sala, geralmente uma sala de manutenção, né, uma área de manutenção, aonde o ar é insuflado por baixo e retorna por cima, né, o recolhimento, ou vice-versa, né, tanto faz, mas normalmente o ar frio é insuflado por baixo e o ar quente retorna aqui por cima, né. Uma vez que esses equipamentos, sejam eles os in-wall e os room, fazem essa troca de calor aqui para o ambiente, é preciso levar essa energia térmica, né, fazer a condução dela para um ambiente externo, como todo sistema de ar-condicionado. E aí, nós entramos com as ofertas de chillers, né, e com as condensadoras. Então, é um conjunto, né? O equipamento que trabalha aqui dentro tocando calor precisa mandatoriamente ter o equipamento lá fora, né? Para fazer a troca de calor uma segunda vez agora com o ambiente externo, né? Quando a gente precisa melhorar a eficiência desses ambientes, também temos soluções de confinamento, né? Então, se enclausura aqui o corredor frio ou o corredor quente, né? As duas opções são aplicáveis. Com esse ar é, contido, né? Ele não mescla, né? Por fora, né? Com o ar do corredor quente, então ele fica contido, não há a possibilidade dele mesclar. Com isso, a gente melhora a eficiência do sistema de refrigeração, né? Evitando que o ar quente e o ar frio se mesclem e repassando ele pela evaporadora. Então, a gente aproveita um pouco melhor aqui a energia desses equipamentos de forma a ter certeza que estamos trabalhando com ar quente ou com ar frio, né? O ar quente que precisa ser refrigerado e o ar frio passando pela carga, né? Fazendo a troca de calor adequadamente. Então, essa aqui é a nossa oferta de cooling, né? Temos as ofertas de racks, acessórios, distribuição de energia e de micro data center, né? Racks, nós trabalhamos com racks de alto portante, esses que ficam fixados no chão, no piso, né? E também racks de parede, né? Temos as duas opções. Temos os acessórios, né? Uma vez que a gente aplica o rack, nós precisamos colocar os acessórios para organizar os cabos ou para isolar o corredor quente do corredor frio, né?
E temos também os organizadores, né, verticais, horizontais desses cabos, né? Em ambientes que você tem mais de um rack, dois, três, 12 racks, 40 racks, não importa, a gente tem também a parte do KVM, que é um dispositivo que de uma única tela você acessa os servidores que estão lá dentro desses racks, né? Então, você não precisa abrir, né, no ambiente de TI, no ambiente de data center, todos os racks, espetar lá uma tela, espetar um teclado, de um único ponto, né? A gente consegue fazer isso com as soluções de LCD e KVM aqui da Schneider Electric. Tem o rack, precisamos ter pelo menos uma régua, né, uma PDU, né, aqui chamada de PDU, Power Distribute Unit, para alimentar os equipamentos que nós vamos alocando lá dentro dos racks, né? Então, à medida que a gente vai preenchendo os espaços vazios ali do rack, né, a gente tem as PDUs para a gente poder conectar a alimentação nesses equipamentos. E aí as PDUs são as mais variadas possíveis, tá? Tem PDU simples, que não faz medição de nada, tem PDU meter, que mede a corrente, a tensão, né, que está passando na entrada dela, tem PDU que faz o chaveamento, tem PDU que chaveia e mede, né, cada uma das tomadinhas, é uma linha bem diversa. Tem também a linha de micro data center, aqui a proposta é um pouquinho mais interessante, porque em uma única referência, em um único produto, nós acoplamos todas as outras soluções, né? Então, vai o rack, vai o no-break, que eu vou falar daqui a pouco, vai o sistema de refrigeração, vão as PDUs, vão as tampas cegas, vão os organizadores de cabo, tudo numa única referência. E ainda um controle de acesso. A gente pode instalar isso aqui numa área que circula pessoas, né? A gente não vai correr o risco de alguém abrir a porta, por exemplo, e querer colocar uma tomada num carregador, uma furadeira, um equipamento de manutenção. Então, é uma proposta bem interessante aqui do micro data center. O cliente foca, né, na solução dele, com uma única referência, ele não precisa ficar se preocupando no rack, não precisa ficar se preocupando no cooling, ele só se preocupa com a aplicação dele e nós, como provedores de solução, nós provemos os espaços vazios, né, de forma que ele possa aplicar, né, a solução dele, né, um servidor, uma storage, né, os equipamentos de data center dele. E por que, né, a gente tem que aplicar nesses equipamentos acessórios tais como as PDUs, esses organizadores de cabo? Porque à medida que a gente vai acrescentando cargas, né, nesses racks, há necessidade da gente organizar a passagem, né, a localização desses cabos, né, a fixação desses cabos. Num ambiente onde não há esses organizadores, né, ele fica muito poluído. Se você precisar, por exemplo, desconectar um cabinho para trocar a aplicação, trocar uma porta de um switch, as chances de você errar num ambiente onde não há uma organização são maiores, e isso vai te causar perdas por parada de funcionamento desses equipamentos. Então a gente aplica os organizadores, né? É, aplica também as tampas cegas para não mesclar o corredor, de forma que o final a gente espera um resultado dessa forma. Tudo organizado, muito mais fácil de localizar, muito mais fácil de se trabalhar, né? Então essa é uma aplicação desses equipamentos. Temos também a oferta de data centers modulares. O cliente fala para a gente assim: Schneider, eu preciso de 4 racks para colocar as nossas aplicações, né? E aí a Schneider fornece para eles esses 4 racks, mas fornece junto também os no-breaks, os sistemas de ar-condicionado, sistema de proteção e combate a incêndio, as PDUs, né? Parecido com a solução de uma única referência para rack, só que numa escala maior, né? Então aqui o cliente não precisa se preocupar em contactar uma pessoa que vai fornecer o sistema de refrigeração, contactar uma empresa que vai fornecer os sistemas de alimentação, os no-breaks, contactar uma empresa que vai fornecer o sistema de monitoração. Vai tudo pronto, né? E também com a facilidade de você poder montar isso aqui no estacionamento, se é algo, uma demanda que surgiu de forma rápida, né, sem tempo de um planejamento um pouco melhor, você pode alocar esse container, né, num estacionamento e já começa a rodar, já está pronto para ser usado. Tá? Oferta NetBots.
A gente se preocupa muito com a cybersecurity, quem está acessando a rede, como é que essa pessoa está acessando a rede, que tipo de acesso tem, né? E a gente esquece da segurança física, né? Há dezenas de milhares de dólares que se perde por uma pessoa tentar, por exemplo, colocar um carregador de celular num rack, num ambiente de missão crítica, né? Ela pode esbarrar num cabo, involuntário, não estou falando que é de má fé, mas é de forma involuntária, né? Na hora que você vai espetar o conector ou você vai espetar um equipamento qualquer numa tomada, numa PDU que está livre, você acaba esbarrando num cabo de rede e derruba a operação, né? Eu estou falando que derruba não é uma linha de produção, você derruba a empresa inteira, você derruba o ERP, né, que está contabilizando ali a parte do estoque, o CRM que está controlando os dados dos clientes, e até você restabelecer, você perde um tempo, né? Então, a segurança física também é importante, tal como a cybersecurity, né? A segurança pelos protocolos pela transmissão de dados em redes, né? E aí essa oferta faz essa parte para nós. Ela funciona como se fosse uma controladora. Os três dispositivos são os três dispositivos da nossa oferta atual, são as controladoras da oferta atual. Com essas controladoras, nós vamos conectando dispositivos, né, de forma a monitorar, né, aquilo que se deseja, né? Seja, né, você ter uma imagem daquele ambiente, seja você controlar o acesso, né, para quem vai abrir aquela porta, seja monitorar variáveis do tipo temperatura, umidade, presença de líquido, fumaça, ou até mesmo abertura de porta, né? Então, essa é a solução que a gente tem para esse tipo de ambiente, a oferta NetBox. Conforme a gente vai equipando esses ambientes com no-breaks, com sistemas de ar-condicionado, com netbots, há necessidade de se monitorar. Os dispositivos da Security Power, da Schneider Electric, são todos monitoráveis, né? Todos vão receber um IP e você vai poder remotamente, né, acessar desde que tenha acesso à rede LAN, onde esses IPs estiverem ativos, né? Então é uma interface web, um navegador, um Google Chrome, você digita o IP e vê lá as variáveis as grandezas ou variáveis daquele IP, né? Um no-break, um sistema de ar-condicionado, o próprio NetBots, né? O ponto é que conforme a solução vai ganhando tamanho, dimensão, são diversos IPs. E para você fazer essa monitoração começa a ficar complicado. Você teria que acessar um, dois, três, quatro IPs, né, num navegador. Para fazer isso para a gente, nós temos algo que concentra esses IPs, que faz o gerenciamento de informação desses IPs, que é o Extrusion IT, a solução de software aqui da Schneider, tá? É, com o Extrusion IT, numa única tela, eu consigo ver todas as notificações desses equipamentos, eu consigo ver o status de forma geral, né? E aí a coisa começa a ganhar dimensão. Eu posso estar vendo da cidade de São Paulo meus equipamentos de uma empresa que estão num prédio XYZ, posso, ao mesmo tempo que a gente está vendo lá de Manaus, está vendo de Porto Alegre, está vendo de Recife, não importa, né? Então, você começa a gerenciar vários ambientes com dezenas de centenas de IPs de uma forma mais fácil, né, mais intuitiva. Então, a gente começa a ganhar essa possibilidade aqui com a solução de Xtution IT. Então, monitoração de infraestrutura de TI, né, de missão crítica, é o Xtution IT, ok? Agora, já avançando um pouquinho mais para no breaks, né? Quais são as dores, né? Por que que há necessidade de se implantar um no break? Por que que lá na ponta, né, uma pessoa decide obter um no break? Qual que é a dor que essa pessoa tem? Qual que é a necessidade que ela identifica que leva ela a buscar um no break? São os mais diversos, mas os mais comuns são esses que eu estou listando aqui para vocês, tá? São ruídos, interferências que essa rede recebe, né, essa alimentação elétrica, né? Então, por exemplo, se está próximo de um equipamento que tem uma fonte eletromagnética que interfere na forma de onda da alimentação, tá? Aqui eu não estou falando só de equipamentos para data center, tá? Aqui eu estou falando também de equipamentos para indústria, né? Geralmente na parte de controle, né? PLC, sistemas de monitoração, pontos de venda, né? Totem, equipamentos para aplicação residencial também, impressoras,
televisores, home theater, tudo que vai na tomada, tudo que recebe a alimentação elétrica, né? Pode haver a necessidade de se aplicar um no-break, tá? De forma bem geral mesmo, não somente TI, que é a missão crítica, que é onde nasceu o Security Power aqui da Schneider, né? E hoje em dia tudo é conectado, tudo é em rede, numa linha de produção. Você coloca seus inversores em rede, seus sensores, o sistema de automação, vai estar tudo conectado em rede, para que você tenha segurança na alimentação desses dispositivos, há necessidade de aplicar os no-breaks, tá bom? Então, picos, né? A queima imediata é que você está trabalhando com equipamento que é 110 ou 220 e por alguma interferência na rede, essa tensão se eleva para 400, 500 volts, né? Iria causar a queima imediata do seu equipamento. Pode acontecer. Subtensão. É, a tensão fica abaixo de um valor nominal dela. O valor nominal, seja ele 220, ela começa a operar em 190, né? Muito comum nos horários de pico acontecer esse tipo de evento. A tensão que está ali 220, ela vem caindo para 190. Quanto mais distante da subestação, quanto mais longe for a linha de transmissão, mais suscetível você está a esses dois eventos aqui, tá? Que é a sub e a sobre também, né? Que é a tensão acima do normal. Pode. Tá. Sei que alguém ia fazer uma pergunta. Eu vou continuar aqui. Sobre tensão, né? Quando a tensão vai para cima do valor nominal, se o valor nominal ali é 220, ela vai para 240, 250, né? Pode causar travamento, diminuição da vida útil. Então, no break, ele vai, se ele estiver ligado nessa rede, ele vai manter ali estável. Sobe na entrada do no break, sobe. Varia aqui na entrada do UPS, varia. Mas na saída dele para sua carga, a sua tensão está estável, protegida. Sua carga segue como se estivesse recebendo a tensão nominal. Na realidade, recebendo a tensão nominal. Apagão, né, que é o aprofundamento total, é a falta mesmo da energia, né, com esses eventos climáticos, agora no verão, é bem comum durante uma chuva, ou uma ventania mais forte, galhos derrubarem a rede, interferirem na rede de transmissão, né, e aí vem a necessidade da gente aplicar o no-break. Muitas vezes a necessidade do no-break não é cobrir todo o tempo que fica sem energia. A maioria das vezes é cobrir por alguns minutos, até que você tenha a oportunidade de ir lá na sua aplicação e encerrar ela de forma adequada, né? Então, seja lá a operação um ponto de venda, alguma coisa nesse, um telão, um monitor, alguma coisa nesse sentido, você encerra a operação e desliga, né? Mas é um desligamento planejado, sem ser abrupto, né? Sem puxar da tomada, né? Imagina um PC gamer, né? PC gamer é um equipamento de alto custo, né, que ninguém imagina você passar ali na tomada e puxar ele de uma vez, né? O que pode acontecer na sua fonte, na placa de vídeo, nos demais hardwares, né, que envolve esse dispositivo. Para evitar isso, a gente aplica um no-break, né? E aí, quando há falta de energia, você tem ali 15, 20 minutos para você poder desligar ali o teu equipamento de forma segura. Encerra lá o jogo, encerra a aplicação, desliga o no-break, né? De forma segura, de forma indicada, né? Distorções harmônicas, né? Hoje tudo gera pulso, tudo trabalha por modulação, tudo que modula gera distorção harmônica, tá? Da lâmpada LED à televisão, a tudo que tiver fonte, quase tudo hoje gera essa distorção harmônica. E o no-break ajuda a controlar isso para sua carga, né? E alterações de frequência, mais comum quando a gente trabalha com geradores, né? A rede elétrica, até que por esse ponto, ela é bem estável, né? Ela mantém ali 60 Hz bem ajustadinho, bem firme. Mas quando a gente aplica gerador, né? Às vezes você tem uma universidade ou um hospital que em determinados períodos do dia desliga a fonte principal e vai para gerador e ela vai te ajudar, né? O no-break vai te ajudar nessa parte da frequência que oscila aqui com o gerador. Falando aqui de no-breaks, agora mais especificamente de no-breaks monofásicos, né? Basicamente, nós trabalhamos com três tipos de no-breaks, tá? É o mais comum de mercado. Linha interativa, né? Stand-by, semi-interativo e dupla conversão, tá? São os três mais comuns.
Hoje, há uma tendência do linha interativa substituir até mesmo esses de stand-by. Na medida que a tecnologia aqui foi avançando, eles estão a custos mais acessíveis, né? O ponto é que mesmo ele substituindo, a forma de onda na saída, ela ainda é senoidal por aproximação, né? Você pode chamar de onda quadrada, mas não é bem uma onda quadrada. Ela tem um aspecto que parece, na verdade, uma escada, né? Acabou que eu apertei um botão errado aqui. Mas a forma de onda vai ter como se fosse steps, né? Ela vai subindo dessa forma e volta para o negativo fazendo o mesmo comportamento. Não é uma senoide perfeita. Essa aplicação, ok, para sistemas residenciais, tá? Os sistemas residenciais aceitam isso numa boa, não tem nenhum tipo de problema. Mas se a gente for aplicar com servidores, com equipamentos de automação, a gente já passa a ter um certo probleminha, tá? Então a gente já evita aplicar esses no breaks com essa topologia, né? Isso é chamado de topologia, em aplicações não residenciais. Tem também o linha interativa, aqui com a senoidal perfeita, a gente chama isso aqui linha interativa senoidal, né? Então, nas especificações você vai ver sempre o termo senoidal. Esse comportamento que eu expliquei aqui em cima, ele só acontece quando a carga vai para a bateria, tá? Esse tipo de comportamento. E há um tempo de comutação, né? Aqui, nesse primeiro, o tempo é de 4 a 10 milissegundos, nesse segundo, de 4 a 6 milissegundos. O tempo vai melhorando. Como é que funciona? Enquanto está em rede, ele funciona como se fosse um estabilizador. Ele vai mantendo a tensão aqui na carga estabilizada com uma pequena oscilação, muito próxima da nominal, muito menor do que está variando na entrada. Faltou energia, ele comuta para a bateria. Comutou para a bateria, ele garante uma senoide perfeita, como estaria sendo na entrada. Tá? Então, esse é o linha interativa. Já o de dupla conversão, a tensão passa o tempo inteiro por um retificador. Você tem lá os protetores de surto, filtro de harmônico, filtro de ruído, protetor de surto contra grandes oscilações, tudo isso tem, mas o interessante aqui é essa parte aqui, ó, que é o retificador, a bateria e o inversor, tá? Aqui, quando a energia chega nesse ponto, ela é retificada, fica uma energia DC, de comportamento DC, ela é invertida novamente e sai a C para a sua carga, né? E é aqui que está o segredo, né? Porque quando eu faço esse processo, eu filtro completamente a energia na entrada. E aqui eu não tenho tempo de comutação, ela é online, tá? Então, quando houver a queda dessa energia aqui da rede, o barramento DC vai segurar juntamente com a bateria, a sua carga na saída. Não há esse tempo de comutação citado aqui nas duas topologias. Quando eu aplico isso, sistemas mais sensíveis, tá? Automação residencial, automação industrial, automação de larga escala, equipamentos hospitalares, equipamentos de data center, também a gente já aplica isso daqui. Ele tem um custo maior do que as outras topologias, mas ele te garante essa questão da transferência aqui online, tá? Do mais básico ao mais avançado, o que difere é a quantidade de dispositivos que vão lá dentro. Esse daqui de dupla conversão certamente é mais pesado do que uma linha de interativa, porque lá dentro a gente vai ter mais capacitor, mais indutor, e é isso que faz o preço dele se elevar. Isso aqui é uma característica de mercado plenamente aplicável hoje em dia. Que a gente precisa se preocupar na hora de especificar um no-break? A gente precisa se preocupar em dimensionar ele adequadamente com essas perguntas aqui, é um passo a passo que eu deixei para vocês para ajudar nesse dimensionamento, ok? Quais equipamentos vão ser protegidos? Qual a potência? Aqui a gente já começa a saber qual a topologia. Vai ser um linha interativa, vai ser um de dupla conversão, vai ser de 100 watts, 200 watts. Mas a minha impressora é de 500 watts, ok? Mas eu tenho uma impressora laser que ela nominal é 200, mas na hora que ela esquenta, ou na hora que a gente aciona ela, ela vai a 1.200. Então eu tenho que saber essa potência máxima aqui em watts, né? E aí eu vou tomando nota dessas observações, né, dessas perguntas, das respostas dessas perguntas, e a gente vai avançando. Qual é a tensão? Dimensionei a potência, sei qual que é o meu tipo de carga, qual que é a tensão? 110, 220, 220 trifásico?
220 de duas fases no bifásico, 380, né? 220 fase neutro-terra, tudo isso vai fazer diferença, né? E aí a gente vai subindo aqui, avançando nos degrauzinhos para poder especificar o no-break aqui adequadamente, corretamente. Qual a autonomia? Eu tenho no-break, nós temos no-breaks que pode trabalhar de 5 a 15 minutos, é o suficiente. Ah, mas eu estou num escritório onde eu não posso ter um gerador e eu gostaria de uma autonomia maior. Ok, podemos aplicar bancos adicionais de bateria. Qual que é essa autonomia desejada, né? Sempre alertando, ó, quanto maior a bateria, maior o meu custo de operação também, né? Daqui, baterias têm tecnologia, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que acaba que a gente tem que substituí-las com o passar dos tempos, né? E do tempo. E isso pode representar um custo operacional maior, né? Então, qual a autonomia? 5, 10 minutos, né? Até partir um gerador, normalmente é 30 segundos, não precisa mais do que isso, já seria o suficiente. Será realizado o gerenciamento via rede? Né? Um outro ponto. Nas aplicações residenciais, os no-breaks é relação custo-benefício. É proteger minha carga, né? De surto, de pico, de falta de energia, para que eu possa desligar. Então, não há necessidade de eu ficar monitorando o no-break. Mas à medida que a potência vai subindo, que a aplicação vai ficando mais crítica, pode ser que seja necessário, né? Então, vou monitorar via rede? Sim, não, nunca. Qual protocolo, né? E aí eu chego no PS, né, que a gente precisa aplicar, né? A oferta hoje da Schneider Electric Security Power funciona dessa maneira. O DC, que é um no-break novo, né, aqui é visando roteador, visando CFTV, tudo que vale 12 volts, né? Então é o menor dos no-breaks que nós temos. E aí a gente avança aqui para a linha interativa, né? Interativa semissenoidal, que é aquela forma de onda que eu desenhei para vocês. Interativa senoidal, que é a forma de onda perfeita. Mas em qualquer uma dessas ofertas, né, a gente tem aquele tempo de comutação, né? Nesses interativos aqui, de 4 a 6 milissegundos, neste daqui até 10 milissegundos, né? Aplicação residencial, aqui eu já posso aplicar em PC Game, já posso, né, aplicar em servidor, né, os da direita aqui, né? Já posso aplicar em pontos de venda, já é possível aplicar uma linha interativa senoidal, né? Aplicações residenciais é o mais simples, já é suficiente, não precisa mais que isso, você já vai estar protegendo sua carga desses eventos, né, da energia, sua carga já vai estar protegida, você já vai estar seguro, né? Mas, então, aplicações residenciais, linha BV, BVX, né, já atende perfeitamente, ok? Mas meu equipamento é sensível, é uma carga de emissão crítica, né? Eu preciso ter um controle maior, dessa energia. Eu preciso que não tenha tempo de comutação, né? Eu preciso que uma autonomia maior. A minha tensão já não é mais os 110, os 220, a gente vai subindo, né? Vai caindo em dupla conversão, né? Aqui, além disso, eu explico porque na linha do tempo aqui, a gente pode ver que a gente tem dois segmentos, os Smart e os Easy UPS, para a Security Power aqui da Schneider. Smart são os equipamentos que têm o maior número de recursos acoplados, né? Internamente embarcados a eles, né, esses equipamentos eles possuem um número maior de recursos acoplados. Linha Easy, estou olhando custo-benefício, direto, de forma direta. Então, esses equipamentos da linha Easy, eu estou olhando proteção da minha carga com o menor custo possível. Esses equipamentos da linha Smart, eu estou olhando proteção da minha carga com o maior número de tomadas, com a possibilidade de eu gerenciar por blocos, com uma autonomia maior, com a possibilidade dele ser redundante, com a possibilidade dele trabalhar tanto no formato rack quanto no formato torre. Então, ele oferece um pouco mais de recursos aqui na hora da aplicação, tá? Na linha Smart, por exemplo, se eu começo, dependendo do modelo aqui, com um equipamento que é no formato torre, eu não vou conseguir converter ele para rack, né? É uma diferença que ele já apresenta aqui no formato físico, né, no construtivo dele, né? Já na linha Smart, a grande maioria, se eu começar com o formato torre, né, eu consigo convertê-lo para rack, acrescentar um acessório, né? Então a gente já consegue ter essas vantagens. O número de bancos de baterias que eu consigo acoplar
a esses equipamentos também é maior. Então, eu posso começar com uma autonomia pequena, de 5 minutos, à medida que eu vou acrescentando módulos aqui, ó, isso aqui são um exemplo de um módulo, aqui dentro só vai ter bateria, à medida que eu vou acrescentando esses módulos, eu saio de 5, vou para 20, vou para 30, vou para 1 hora e meia, né? A solução vai ganhando corpo, vai ficando grande, né? E aí eu consigo ter uma autonomia maior, né? Aqui, né, tem também um destaque para dois produtos que têm baterias de lítio, né? A gente está trazendo, já começamos a trazer para o mercado as soluções com baterias de lítio, né? Então a gente tem na linha Smart um de 5 kVA e um de 6 kVA, tá bom? E um de 6 kVA na linha Easy. Aqui eu consigo começar a pensar em fazer paralelismo, né? Esse, por exemplo, aqui a linha SRTG, que a gente tem de 15 e de 20 kVA, eu posso colocar até 4 unidades em paralelo. Eu literalmente ligo, jampeio, né, as entradas desses 4 equipamentos, jampeio as entradas dos 4 de saída, de forma a obter aqui até 80 kVA, né? Ou, se eu quero ter uma redundância, eu jampeio os 4, mas fico limitado ali em 60 kVA. Se um falhar, né, não vou desligar a saída. A saída vai continuar alimentando. O que está em falha, depois a gente programa a manutenção, isola e retira ele da linha, né, do paralelismo. Então a gente já começa a ganhar um número de recursos maiores, tá? Nos de 8 kVA para cima, aqui na linha de SRT, por exemplo, eu posso trabalhar na configuração mono-mono, quer dizer, fase-fase, fase neutro-terra na entrada em 220, fase neutro-terra na saída em 220. Posso trabalhar na configuração também tri-mono, né? Trifásico 380 na entrada, monofásico na saída, né? Fase neutro-terra em 220. Na linha SRT, aí a gente vai começar a ganhar mais recursos. Eu consigo trabalhar o mono-mono igual na linha SRT, consigo trabalhar o tri-mono igual na linha SRT, mas eu também consigo trabalhar com tri-tri. Então eu consigo ter trifásico na entrada, trifásico na saída. Aqui sempre em 380, tá? Então, conforme a gente vai subindo, né, as aplicações exigem e a gente vai acompanhando as necessidades com esses recursos. Tem a linha Symetra LX, aqui a característica principal dele é que ele é totalmente modular, né? Então, a parte dos módulos de potência, né, são subdivididos, né, com módulos de 4 e baterias também modulares, né? Se eu perder uma bateria, as demais continuam alimentando minha carga. Começa a ganhar um sistema tolerante a falhas, né? Isso é uma grande vantagem para quem trabalha com sistemas de missão crítica, sempre se exige isso. E aí, saindo aqui da linha dos monofásicos, já entrando na linha dos trifásicos, né? Quais são os cuidados? O que que a gente precisa se preocupar, né? Os principais pontos, na verdade, né? Tem muito mais do que isso, mas sabendo disso, entendendo isso, a gente já consegue resolver 95% dos nossos problemas das aplicações. Sabendo identificar esses pontos, a gente consegue resolver 95% das aplicações. O UPS ele é monolítico ou ele é modular, né? O que que significa? Um UPS que é modular, ele divide a potência dele em várias camadas, né? Em vários módulos, na verdade, né? Em várias vias, né? Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas e aqui eu tenho 3 módulos, né? Então, se por acaso houver a redundância e um desses módulos vier a falhar, né, eu perco esse módulo, os demais continuam alimentando minha carga. Então, eu começo a ter um equipamento tolerante à falha. Missão crítica não quer parar, né? Imagina um ambiente, né, onde você está controlando um momento de você entrar numa aplicação ou sair de uma aplicação e você perde esse time, você perde dinheiro. Se você está numa linha de produção, a linha de produção para, né? Até você restartar, sincronizar tudo, perde dinheiro, matéria-prima, né? Então, quanto mais tolerante a falhas for, mais seguro você está trabalhando, menos prejuízo provavelmente você vai tomar em função de uma parada, né? O monolítico, a eletrônica passa por uma única via, não tem um caminho alternativo, né? Então não há como contornar uma falha, tá? Então, mais simples, mais barato, né? Mas você tem que construir sistemas redundantes, paralelos, coisas nesse sentido, para contornar uma falha nele, tá? E aí a gente entra nas configurações, né? Aqui, né?
quando a gente fala em paralelismo, a gente pode estar paralelando ou por capacidade ou por redundância. Então, paralelo é capacidade ou é redundância. Eu estou objetivando ter uma capacidade maior ou redundância, né? A possibilidade de falhar, né? Então, você vai colocar um equipamento single, aí você coloca um em paralelo, ficando igual está aqui na segunda figura. Se eu perder esse equipamento inteiro, mesmo que ele seja, desculpa, mesmo que ele seja monolítico, o segundo equipamento continua alimentando minha carga. Há possibilidades até de eu isolar ele para uma manutenção, uma manutenção preventiva, onde você quer desligar, você quer trocar um capacitor, trocar filtro, trocar qualquer coisa que você precisa acessar ele, a parte elétrica dele, né? Então você pode isolar, o segundo continua alimentando sua carga. Baterias, né? Qual tipo da bateria que eu vou aplicar? VRLA, níquel cádmio, lítio. É uma bateria que vai ser um banco separado, né? Um banco à parte, ou ela vai interna, né? Aí a questão do espaço físico, da tecnologia que você quer trabalhar, tudo vai influenciar nessa decisão. Robustez, né? O espaço físico que ele vai me ocupar naquele ambiente, um UPS só ocupa pouco, mas se a gente for uma autonomia muito grande, a gente vai ter diversos bancos de baterias ou bancos de baterias muito grandes, né? Então, começa a ser uma preocupação, né? Grau de proteção, vai ter ou não proteção contra a penetração de poeira, de pó, né? Ou de líquido. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Se preocupar com isso, já resolve grande parte. Se eu tiver a possibilidade de trabalhar com um sistema modular, aí eu estou nos melhores dos mundos, porque eu posso perder um módulo, os demais continuam trabalhando. Eu posso também monitorar a saúde dessas baterias, desse banco de baterias. Se eventualmente uma bateria falhar e eu detectar com antecedência, né, eu tenho um prazo para poder trocar, porque eu tenho várias strings, né, várias linhas de soluções de bateria, né? Se eu perder uma, eu ganho tempo para cotar, para comprar, para esperar chegar e substituir com calma, com tranquilidade. Se eu estou num sistema único, uma única string, não, eu tenho que trocar de imediato, né? Porque se eu precisar da bateria, não vai ter. E os tempos que você tem, né, quando você tem um sistema de tempo de reparo, né, quando você tem um sistema que te oferece a possibilidade de ser modular, né, o melhor dos cenários, né, é um cenário que todo mundo gostaria de trabalhar, né. Então, aqui um exemplo de como ficam aqui, né, um equipamento que ele é modular, né, a gente vê espelhado aqui o módulo, e a gente espelha em 3 equipamentos. Tudo bem, né? Se um falhar aqui, né? Os demais continuam caso o meu paralelismo aqui seja de redundância, né? E aí eu consigo, olhando para as baterias, o mesmo comportamento. Se eu perder uma string inteira, que já é uma situação muito difícil de acontecer, as demais vão continuar me alimentando. Então, quanto mais modular, quanto mais escalável for, melhor para nós, tá? Quem trabalha com missão crítica. Um pouquinho de baterias, né? As baterias a gente está sempre trabalhando, olhando para a tecnologia que você vai aplicar, né? E aqui eu trouxe um comparativo da bateria de VRLA para uma bateria de lítio, né? Qual é a diferença, né? Quais as vantagens, né? Hoje se fala muito em lítio, né? Todo mundo tem um pouquinho de receio, mas as baterias que a gente aplica hoje em dia no ambiente de missão crítico, a monitoração delas é muito precisa, né? A gente não monitora somente o bloco, a gente monitora as células, né, das baterias. Então, o tempo de resposta de atuação é muito rápido, né? Tem se ganhado cada vez mais segurança nessas aplicações, cada vez mais as pessoas estão se sentindo mais à vontade em aplicar esse tipo de solução. E a vantagem dela, né, da de lítio versus a tradicional, que é de VRLA, são inúmeras, né? Ela dura em ciclos de carga e descarga, né, 10 vezes mais, né? É, ela suporta uma temperatura de trabalho maior do que a de VRLA, né? E é tão crítico essa questão da temperatura que funciona mais ou menos assim, tá? Um ambiente onde eu aplico no break com soluções em baterias, a temperatura tem que ficar de 20 a 25 graus. Se porventura essa temperatura ficar em 35, 10 a mais ali do meu limite máximo, os 25, significa que a minha bateria vai durar a metade da vida útil esperada, tá? Uma vida útil esperada de uma bateria VRLA ligada em string é 5 anos, né, operando em conjunto, né? A gente preventivamente, pelo que
quarto, quinto ano, já tem que começar a pensar em como vamos fazer para trocar essas baterias, né? A 25 graus, mas se eu tiver a 35, vai cair para 2 anos e meio. Então, o quão crítico é essa questão da temperatura, né, das baterias, né? Então, a cada 10 graus acima de 25, eu perco metade da vida útil da bateria. Então, é um fator que preocupa, né? O número de vezes que você faz o ciclo de carga e recarga, carga e descarga completa delas, 10 vezes maior na de lítio. O espaço físico dela, a concentração de energia é muito menor, maior concentração de energia, menor espaço físico, né? Então, uma solução que eu levaria com o VRLA várias estantes, com várias strings de baterias, pode acontecer de um único frame de uma bateria de lítio, né? A gente ter a mesma solução. Uma vida útil esperada aqui de 10 anos, tá? Nessas baterias, 2 vezes mais a de VRLA. Então, me custa mais no início, né? Eu decido ir com o VRLA, com o lítio. Eu vou gastar um pouco mais aqui no início, mas eu sei que eu não vou precisar trocar pelo quinto ano, somente lá no 10º ano eu vou ter que trocar essa solução de baterias, né? Quando a gente olha para uma aplicação pequena, pode ser que isso não influencie muito, porque os custos no quinto ali são custos relativamente baixos, né? De troca dessas baterias ou de manutenção. Mas quando a gente olha uma solução maior, né? Isso começa a pesar bastante, né? E pode acontecer, dependendo da quantidade de baterias, passou de 2 strings ou 4 strings, o seu custo da bateria vai ser maior do que o custo do no-break, né? Aí você imagina, né? Você compra um no-break pensando que você vai ter uma solução por 10 anos, mas descobre que no quinto ano você tem que trocar aquelas baterias de novo, né? Aquele custo que você pensou que seria você recuperar em 10 anos, na verdade, no quinto você tem um gasto um pouquinho maior, não previsto aqui na troca dessas baterias, né? Então, são os cuidados que a gente toma aqui com bateria. E em tempo de retorno aqui, né, no custo operacional ao longo da vida útil, se estima que quando eu começo com uma solução mais cara, mas que eu não tenho que trocar no meio do caminho, as baterias, eu tenho esse retorno financeiro, né? E agora sim, né, chegando aqui nas soluções dos no breaks, né, na parte dos trifásicos, nas aplicações de trifásicos, a gente vem de 10 kVA e chega até 1.500 kVA, tá? Aqui você pode ver que eu já deixo em quilowatts. Aqui a relação é 1 para 1. 1 kVA é 1 kW. Então, o fator de potência aqui já é 1, tá? A mesma lógica, linha Galaxy, linha Premium, linha Medium, linha Easy, né? Olhando custo-benefício, linha Easy, protege tanto quanto a de cima, a linha Premium. Na linha Premium, maior número de recursos embarcados, tá? Uma coisa que faz muita diferença aqui no trifásico é que, por exemplo, se eu pegar esse UPS, olha, de 50 até 250, nesse único frame eu posso começar com 50 kVA e eu posso ir adicionando módulos, né? Hoje a minha operação está baixa, mas daqui 2 anos ela vai aumentar. Eu posso começar com 50 e daqui 2 anos eu coloco mais módulos de potência, né? Então, é o que a gente chama de escalabilidade. Então, eu começo com 50, à medida que se faz necessário, eu vou colocando mais. Ah, mas eu estou em 50 e eu quero ter redundância. Então eu ponho 3 ou ponho 2 módulos, né, para garantir que se porventura eu precisar tirar esse módulo, os demais continuem alimentando minha carga. Essas são as principais preocupações nossas aqui. Tem aplicação que você precisa garantir a redundância, então você paralela, né? Você não tem só um UPS, você põe mais, tal como era no HBN, né? Nos produtos monofásicos. Então, vou pegar um exemplo nesse no-break aqui na linha Galaxy VS. A linha Galaxy VS ela tem um recurso que é o All-in-One. Dentro desse único frame vai estar tudo, os módulos de potência e as baterias. Ele é fino, vamos dizer assim, estreito, né? Bem estreitinho, mas cabe lá dentro dele as baterias também. Então, o espaço físico, né, que você precisa se preocupar é menor. Isso te dá uma série de vantagens, né? E você sabendo que você tem um no-break que você consegue colocar com os modos, com toda a eletrônica e a bateria no único frame, você vai para ele. É uma vantagem na sua aplicação, né? E aqui você tem a possibilidade de você ter o paralelismo das baterias e dos módulos. Então,
Se eu quero um sistema mais tolerante a falhas, eu já coloco ele em paralelo, ele já vai ter o paralelismo dos módulos, e eu ainda vou ter a opção, né, dele ser tolerante à falha, não somente nos módulos, como na solução. Se eu precisar desligar isso aqui numa preventiva, eu posso desligar que o outro, né, vai suprir a minha energia para minha carga, então eu estou protegido. Então, essas são as preocupações, né, que a gente toma quando vai aplicar esses equipamentos, né. Isso é tão interessante, né, porque a gente começa a falar aqui que, ok, é 1.500 quilowatts, para um data center pode não ser muito, né, para a nossa casa, com certeza é. Para um comércio, para uma indústria, é suficiente, né, para um grande shopping, para uma planta de produção, já é suficiente. Para um data center, eu teria que colocar 4 desses aqui em paralelo, e se duvidar, mais um para ter a redundância, né? Eu tenho essa opção, eu posso trabalhar dessa forma, né? Então, são esses aqui os nossos produtos, né? Os principais vantagens aqui, recursos de aplicação nele, né? Claro, né? A gente vende tudo isso, ar-condicionado, vende no-break, vende rack, vende PDU, vende ATS, vende, se preocupa, tem todas essas preocupações e também nos preocupamos no pós-venda, né? Então a gente não só vende, como mantém isso para os nossos clientes, né? A gente, o compromisso da Schneider, né? De ter equipe local no Brasil qualificada, né? Esses equipamentos que eu mostrei para vocês, todos eles, tá? É escala global. O produto que você vai comprar aqui, você vai o mesmo produto que um americano está comprando, é o mesmo produto que o japonês, é o mesmo produto que o chinês, é o mesmo produto que o europeu está comprando. Alguns países têm uma diferenciação, sim, entre eles, né, mais voltado a normas, mas o produto mesmo, a engenharia é a mesma. Então, o mesmo produto que o Brasil, que a Schneider traz para o Brasil, é o mesmo que leva para os Estados Unidos, é o mesmo que leva para a Europa, é o mesmo que leva para o Japão, né? Então, é um compromisso com qualidade. Mas vendeu, tem que manter. Manutenção é constante durante o uso deles, tá? É uma preocupação de todo mundo. Então a gente vende serviços de software, né, para monitoração deles na nuvem, né? Na nuvem você tem uma IA, então você imagina uma aplicação que tenha 200 no breaks. Como é que você vai saber o estado de cada uma das baterias, né, desses 200 no breaks? A IA vai fazer isso para a gente. A IA vai te imprimir um relatório e vai falar: no break 30, você precisa trocar a bateria, passou da hora. No break 40 está exposto a altas temperaturas. No break 50 está sobrecarregado. Manualmente, uma pessoa, uma equipe teria muita dificuldade em obter essas informações. Mas estando em rede, estando com os nossos serviços, né, a gente faz isso por vocês, pelos clientes, né, e a gente consegue fazer isso de forma ágil, né. Tem o Asset Advisor. Se eu tiver contrato de manutenção, há uma equipe que fica em Barcelona, uma outra na Índia, eles estão olhando para a tela, subiu um alarme, eles descobrem antes que você, eles vão ligar para você: ó, cliente, a gente viu que o seu equipamento está com alarme. Na prática, é isso que está acontecendo na sua planta, né? Então a gente monitora para dar tranquilidade para os clientes. Se for uma falha de menor, se for uma mensagem, não uma falha, já avisa: olha, essa mensagem é uma falha, sua energia está oscilando, no break está protegendo, te dá tranquilidade para operar, né? E também, né, dependendo do produto, assistência técnica em território nacional, né? Aí a gente tem que saber qual o produto, qual é o porte, qual que é a potência, o modelo, né? É, os modelos menores, mais fácil, mais gente treinada para dar manutenção. Os maiores, a gente tem que consultar lá no site para saber quais são as empresas que tem em cada região, né? Mas tem, né? A gente capacita, a gente treina, a gente mantém estoque, né, desses equipamentos. Quando a gente vende, a gente tem um cuidado danado com o life cycle desses equipamentos. Então, ele vai para o estoque, ele não pode ficar muito tempo. Soluções que têm bateria tem que ser rotativo, não pode ficar muito tempo no estoque. Então, todo esse cuidado a Schneider toma sem você perceber, antes mesmo de você adquirir, e depois que você adquire, a gente toma cuidado com as peças de reposição e com o treinamento das assistências, né? A parte que o cliente não enxerga num primeiro momento, né? E contratos, né, para equipamentos aqui de trifásicos, né, os equipamentos maiores, né, e cooling, né, UPS e cooling maior, a Schneider tem uma equipe dela que faz esses atendimentos. Aí são clientes que exigem isso, né? O cliente fala: eu quero que a Schneider seja responsável, que a Schneider chegue aqui em 10 minutos, que a Schneider chegue aqui em 1 hora. Chegou aqui, a Schneider inicia o reparo e ela tem 12 horas para reparar, concluir o reparo.
tudo isso é acordado, a gente faz contratos para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de intervenção para os nossos clientes, tá? Então, do mais simples à aplicação mais exigente, né? Nós temos recursos para essas aplicações de missões críticas, tá? É, bom, foi isso que eu planejei aqui para nós hoje. Espero ter elucidado um pouquinho mais do que são essas soluções, né, para esses ambientes, né? Espero ter ajudado um pouquinho aqui no entendimento das aplicações de ofertas do Security Power, né? Esses ambientes de emissões críticas, tá bom? Bom, Livaldo, é muito bom aí o conteúdo apresentado. Agora a gente vai abrir um espaço ali para o pessoal fazerem as perguntas. Eu vi que o pessoal ele já mandou algumas perguntas. Eu vou ler para você e aí você responde aqui para eles, tá bom? Perfeito. É, tem uma pergunta aqui, deixa eu só aumentar aqui a tela. É que UPS, BVX e BX, eles possuem recursos adicionais como gerenciamento remoto ou economia de energia? O BVX, ele possui um recurso de economia de energia. Se sua carga for menor que 5% da nominal dele, ele vai desligar depois de 10 minutos. Então, vamos supor, você está operando online, está na energia da concessionária, faltou energia da concessionária. Se sua carga for uma carga pequena, 5% menor que a nominal, né? Depois de 10 minutos ele vai desligar a saída. Então, é o recurso que ele tem de economia de energia. O, B, o BX, né? Aí tem que ver qual o modelo e a potência, ele possui a possibilidade de você fazer um gerenciamento da sua aplicação, né? Então você acessa ele por uma interface USB e tem um software chamado PowerShoot, né, que pode desligar a sua aplicação quando ele vai para o modo bateria. Não está na concessionária, falhou a concessionária, vai para a bateria, o software que está rodando a aplicação, né, um ponto de venda, alguma coisa nesse sentido, ou um computador, um Windows, vai receber uma notificação. Se não voltar no tempo que você programa, ele fecha a aplicação, ele encerra o Word, encerra o que estiver rodando, encerra o Windows, né? E aí ele é desligado na sequência. Então, mas aí é na linha BX e tem que ver o modelo e a potência. É uma possibilidade na de aplicação. Ah, legal. Tem outra aqui que é referente ao Waze UPS 3PH modular. Qual que é a faixa de temperatura operacional ideal para garantir a performance máxima? Ok. Nas especificações técnicas vai estar dizendo lá que no modular é 40 ou 50 graus, se não me engano é 40, tá? Ele opera com essa temperatura que está lá, de acordo com o que está informado, tá? Para ele é tranquilo. Só que, quando a gente está trabalhando com esses equipamentos, a gente não quer ficar no limite. É, a gente quer trabalhar de uma forma mais tranquila. Qual que é essa forma mais tranquila? É a que se aplica em qualquer ambiente onde tem esses equipamentos. 20, 25 graus. Funciona com 40? Funciona. Vai funcionar no tempo esperado? Sim. Mas o ideal é que você trabalhe com uma certa margem de conforto para ele também, tá? O ideal é que você fique ali entre 20 e 25. É, lembrando, né, que aonde você aplica ele vão ter as baterias também, né? Então, se você tem uma bateria e a bateria você sabe que cai a cada 10 graus acima de 25 pela metade a vida útil, você não é uma situação que você quer evitar, né? Então, você traz um controle de temperatura onde você aplica ele. Mas sim, ele vai respeitar aquilo que está lá na especificação técnica dele. Eu não me recordo agora se é 40 ou 50, porque isso varia entre os modelos e eu me confundo. Mas se estiver falando que é 40, ele opera tranquilamente a 40 sem problema. E agradeço a atenção de vocês, o tempo de vocês, né, em prestar atenção na apresentação, em conhecer nossas ofertas. Fico muito orgulhoso de estar aqui, podendo comentar, repassar um pouco do que eu conheço aqui para vocês, né. Às vezes a gente não enxerga a necessidade só na hora da dor mesmo, né, que você fica lá sem aquele sistema, sem aquela operação, né, mas isso está presente na nossa vida a qualquer momento. Se a gente acessa um celular,
100% certeza, tá? Que o serviço que você está acessando passou por um ambiente que tem isso aqui, tem essas soluções, tá? Mas é 100% certeza e passou por vários, né? Passou por N data center, N sistemas de transmissão de dados, sistemas de energia. Qualquer subestação vai ter uma automação. Tendo uma automação, ela precisa ter esse controle, tá? A gente não enxerga isso no nosso dia a dia, mas está do nosso lado, né? A gente vai no hospital, aqueles equipamentos que estão lá não podem desligar de forma abrupta, ele tem que ter um desligamento programado. Não podemos correr o risco de uma falta de energia, aquele equipamento que assiste aquela vida, desligar, esperar o gerador partir para aí sim ele voltar a funcionar. Então, o no-break vai fazer esse intervalo, né, entre a ausência da concessionária, partida e estabilização do gerador e operação por gerador, né? Então, a gente não enxerga, mas isso aqui está presente hoje em dia na nossa vida, tá? Queria agradecer então, Elivaldo e Schneider, né, pela disponibilidade aí de estar apresentando aqui junto com a Dimensional. Eu que agradeço, Tiago, a parceria da Dimensional, a sua intervenção, sua ajuda aí na elaboração desse treinamento, né? Foi muito legal, um orgulho estar aqui novamente, né, junto com vocês, trabalhando em conjunto aqui para prover soluções desse tipo para nossos clientes, cara. O demais é isso. Obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, pessoal, uma boa tarde, até mais.